Bom dia, galera que assiste meu canal. A gente vai comentar um pouquinho antes sobre o jogo entre São Paulo e Juventude, que aconteceu em Caxias do Sul. São Paulo de Hernan Crespo conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, segunda vitória consecutiva, faz com que o time se afaste um pouco mais da zona e dá um gás aí pro jogo de domingo contra o Fluminense. Falar um pouco do jogo, gostei da atitude do São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, dominou ali, conseguiu ser mais dominante do que o Juventude, apesar do Juventude estar jogando em casa. O bom lembrar é que sempre é muito difícil enfrentar o Juventude, principalmente lá. O Campeonato Brasileiro, assim, não tem jogo fácil. Eu vi muita gente falando que o São Paulo não foi tão bem, mas eu acho que tem uma dificuldade extra de você jogar fora de casa. 7 graus, estava muito frio ontem lá. O time do Juventude que veio para se defender, não quis propor jogo. Até deu alguns chutes, mas nenhum chute no gol. Se você pegar o Rafael, não fez nenhuma defesa, né, praticamente. Enquanto no primeiro tempo o São Paulo chegou, conseguiu criar algumas chances, principalmente com chutes de fora da área. E o destaque do Juventude foi o goleiro. Acho que isso diz muito sobre como foi o jogo no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo conseguiu dominar bem o meio-campo. Gostei da participação do Wendel ali no ataque, quando subiu, mas não foi tão bem quanto no jogo contra o Corinthians. Acho que nem a atuação do São Paulo no total não foi tão bem como no jogo contra o Corinthians. O que é natural, porque esse time já vem. O Crespo vem repetindo as escalações, então hoje ele tirou o Sabino para colocar o. Ele tirou o Alan Franco para colocar o Sabino por conta disso. O desgaste de você estar jogando com o mesmo time quarta e domingo, quarta e domingo. E agora domingo já tem outro jogo contra o Fluminense. E depois tem Copa do Brasil na quarta. Então a gente tem que ver como o Crespo vai montar esse elenco, se ele vai poupar contra o Fluminense ou se ele vai com força total contra o Fluminense. E na Copa do Brasil tirar uma ou duas peças, vamos ver o que ele vai fazer. Mas voltando ao jogo, eu gostei da atuação de alguns jogadores do São Paulo, outros nem tanto. Eu acho que a defesa ali foi bem, o Ferrarese e o Arboleda seguros, o Sabino foi ok, não comprometeu, foi bem na dele ali. Acho que o Sabino, ser mais três zagueiros, ele pode, num jogos mais. Não contra times tão fortes, por exemplo, contra o Flamengo eu achei a atuação dele ruim, mas hoje ele já foi bem. Eu acho que hoje ele já foi bem melhor do que ele tinha sido contra o Flamengo. O meio-campo, Marcos Antônio e Bobadilha, pra mim, ganharam a posição. Eu acho que não tem como tirar um dos dois. Pra mim, o Bobadilha foi muito bem no primeiro tempo. Acho que até ali o segundo tempo, até ele ser movido pra lateral, quando o Crespo tira o Cedric e move o Bobadilha pra fazer a ala, ali eu acho que ele caiu um pouco porque tá jogando fora de posição. Mas até ali ele era o melhor jogador do São Paulo pra mim. Eu acho que depois o Marcos Antônio cresceu, conseguiu a assistência no lance do gol pro Luciano. Os dois do meio campo pra mim muito bem. O Alisson eu achei um pouco abaixo. Eu acho que o Alisson rende mais jogando mais atrás, como volante, né? Hoje ele fez a função do Oscar. O São Paulo ainda sem Oscar, sem Lucas, que poderiam fazer essa função ali. Então, vamos ver se ele vai manter o Alisson no time. O Alisson é bom jogador, mas ele não conseguiu se achar. Acho que foi isso. O Rodriguinho entrou depois no lugar do Cedric ali, mas para fazer a função do Alisson. E não deu muito certo também. Então vamos ver o que o Crespo vai pensar para os próximos jogos. Os dois alas, eu achei o Wendel ok. Eu acho que o Wendel vai continuar sendo titular. Jogou muito bem contra o Corinthians. E depois, hoje foi ok também, foi bem. Eu acho que só o Cedric Soares que ainda acho que tá abaixo. O Cedric eu acho que já foi mal contra o Corinthians, foi mal contra o Flamengo. Acho que o Cedric não tá conseguindo se manter. Ele fez um começo de Campeonato Paulista até ok, que ele tava com um contrato de 3 meses, né? Jogou bem, e aí o São Paulo renovou. E aí depois que renovou não conseguiu jogar. Eu acho que o Cedric tá bem mal. E eu não sei o que vai acontecer com o Cedric, cara. Eu gostaria muito de ver o Mike, mas o São Paulo também tá buscando outro lateral. Hoje ele teve a ideia do Bobadilha ser ala. Não sei. Eu pensei um pouco no, de usar o Lucas Ferreira por ali. Lucas Ferreira que não teve chance com o Crespo ainda. O Lucas Ferreira que é atacante, né? Mas aí talvez ele goste de alguém que acompanhe mais. Eu pensei até no próprio Alisson. Acho que o Alisson de ala direita não seria uma opção ruim, não. É, coitado do Alisson, né? Ele era atacante, aí com o Dorival recuaram ele. Agora o Crespo querendo abrir de novo. Mas é um cara polivalente, é um cara que tem. Acho que teria capacidade para ajudar a defender, claro. E no ataque eu acho que ele seria mais útil do que o Cedric. Porque o Cedric até recompõe bem.
mas a questão de não apoiar no ataque. E um sistema com três zagueiros precisa muito do apoio dos dois alas. Então você vê como o Wendel fez diferença no jogo contra o Corinthians que ele conseguiu apoiar. Hoje ele até apoiou também, chegou para finalizar, fez alguns cruzamentos, mas não. Também ali acho que as alas ainda é um problema pro São Paulo. Acho que a ala esquerda tá ok com ele, acho que o Wendel vai crescer, eu tenho um Enzo Dias. Agora a ala direita tá complicada mesmo. A dupla de ataque, Luciano e André Silva, achei que eles foram bem no primeiro tempo, mas o André faltou aparecer mais no jogo. O Luciano também apareceu com algumas finalizações, mas não foi legal. No segundo tempo, eu acho que o jogo ficou bem mais aberto, porque eu acho que as duas equipes perceberam que dava para vencer o jogo, né? Depois do intervalo. E aí o jogo ficou mais caótico, vamos dizer assim. O jogo ficou mais aberto, o Juventude fez algumas alterações tentando ganhar o jogo. Começou a chegar mais, fez até um pouco de pressão ali, mas não conseguiu finalizar no gol. E o São Paulo vinha também numa pressão, eu acho que até demorou pro gol do São Paulo sair, porque o São Paulo começou a criar, começou a sair vários escanteios e nada do gol. E aí o Crespo mexe, ele tira o André Silva e coloca o Ferreirinha. Ele também tira o Cedric e coloca o Rodriguinho. Então ele faz duas alterações pra frente, né? Ele tira o Cedric, que era o ala, e coloca o Rodriguinho ali no meio e move o Bobadilha pra ala. Eu acho que não gostei tanto porque o Bobadilha ele tava rendendo muito no meio. E aí você abrir ele, você meio que quebrou ali a função que ele tava fazendo muito bem. Mas ok, acho que o Rodriguinho entrou ali pra ajudar, participou do gol. E coloca o Ferreirinha, que pra mim foi o grande destaque aí dos que veio do banco, né? O Ferreirinha consegue fazer a jogada do gol ali no momento que o jogo tava meio aberto, porque faz as duas alterações e o São Paulo perde um pouco do domínio do jogo. E aí depois consegue, naquela jogada na lateral esquerda ali, do Marcos Antônio, ele acha o Bobadilha acha o Ferreirinha faz o drible, né? Tira da cartola uma caneta espetacular para cima do Abner, zagueiro do Juventude. E aí toca no Marcos Antônio muito inteligente, acha o Luciano dentro da área, que tem que estar lá, a posição dele, o Crespo achou isso, a posição do Luciano é dentro do gol, dentro da área. E aí ele fez o gol, o terceiro gol dele em 3 jogos com o Crespo, tem 2 assistências, o Luciano tá na fase muito boa. E aí depois o São Paulo conseguiu não sofrer, ainda tentou algumas arrancadas, mas mesmo assim não conseguiu. Não conseguiu fazer outro gol, mas também não sofreu. Acho que controlou bem o jogo ali e conseguiu sair com a vitória. A vitória é importante, porque são 3 pontos que fora de casa o São Paulo não vinha ganhando. E tem jogo agora contra o Fluminense, jogo difícil em casa, mas que se conseguir a vitória já dá um salto gigante na tabela. E aí pode pensar com mais carinho na Copa do Brasil, que já tá logo aí contra o Atlético Paranaense, que não vem em boa fase na Série B. Então eu acho que o São Paulo tá no caminho certo, tá mostrando evolução. É complicado, o São Paulo ainda está perto da zona. Conseguiu 6 pontos ali, mas tem muita gente que tem jogos atrasados, né? O São Paulo tem tabela cheia. Então a gente tem que comparar mais ou menos com os que estão com tabela cheia, né? Como é o Corinthians que está um ponto acima do São Paulo. Então tá mais ou menos na mesma situação os dois times. Mas é isso. O que eu achei do jogo foi isso. Eu acho que o São Paulo atuou bem por conta da dificuldade. Não foi brilhante, não foi de encher os olhos, mas foi correto. Precisava da vitória, foi lá, propôs jogo, tentou de várias formas e o gol saiu. Uma bela jogada do Ferrinho com o Marcos Antônio e o Luciano. Eu acho que é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e a gente volta depois no jogo Fluminense São Paulo para fazer o pós-jogo aqui. Um abraço.